A Padaria Castrerreira oferece produtos e serviços produzidos com a qualidade, sabor e carinho que a sua família merece. Bolos, doces, salgados, tortas e um ambiente aconchegante para você relaxar com excelente atendimento. Venha desfrutar de todas essas delícias. Padaria Castrerreira, Rua 12, esquina com a Avenida 5, Vila Rica, Jardim Tiradentes, em Volta Redonda. Salve, galera! Milésima tentativa, né, Guilherme, de gravar esse vídeo. A gente tá aqui, acho que desde 5 horas da tarde, galera, são 7 da noite já. Tempo ruim o tempo todo. Tempo ruim o tempo todo. Mas enfim, vamos lá, galera. Vamos falar do Miyamoto Musashi, tá? Vamos utilizar algumas obras aqui, não só do Hagakure. Gyodai tem a versãozinha dele ali do Hagakure, ó. Versão mais simples para poder entender. Essa versãozinha aqui um pouquinho mais antiga. Já falei sobre esse livro num outro vídeo nosso aqui que eu vou deixar na descrição, junto com o nosso vídeo dos samurais. E o Dai também fez um vídeo falando sobre samurais, aí ele passou um pouco sobre a cultura chinesa, falou um pouco sobre a cultura coreana e também sobre as armaduras dos samurais. Era para ele ter trazido o vídeo, mas ele é pomba rolou, já usei ele hoje cardice 2 vezes, mas maravilha. Então nós temos aqui alguns livros que nós trouxemos para respaldar algumas coisas que nós vamos falar e vamos trabalhar acerca desse espadachim. Marcão também já falou sobre ele, eu vou deixar aí na descrição o vídeo do Marcão. Miyamoto Musashi. Quando nós falamos sobre Japão e artes marciais, é quase que impossível você não falar de Miyamoto Musashi. E o que acontece? Ele nasceu na segunda metade do século XVI e morreu na primeira metade do século XVII. Então ele passou de uma fase a outra, uma transição de um período, de uma era para outra, e isso acabou fazendo com que ele tivesse cultura, contato com outras culturas de outras regiões, viajando de cidade em cidade. Ele era acima de tudo um peregrino das artes marciais. Então Musashi ele enfrentou adversários que utilizavam yari, aquela lança, né, com a lâmina na ponta, enfrentou adversários que utilizavam sarigama, que é aquela foice com a corrente, uma bola de ferro na outra ponta. Nisso ele foi desenvolvendo técnicas do seu autoaprimoramento. O Musashi ele é o símbolo, o ícone maior do autoaprimoramento através da espada. Então, muitos vídeos no YouTube você vê falando sobre o Musashi como o maior samurai da história do Japão. Na verdade, ele teve períodos como samurai. O Musashi, acima de tudo, ele buscava a perfeição, ele buscava a quintessência através do aprimoramento da espada. Ele utilizava o caminho da espada como a sua linha central, a sua linha de pensamento, a sua filosofia. E uma das ações que ele fazia através dessa filosofia para enfrentar duelos e derrotar os seus oponentes era a estratégia. Inclusive, a versão mais antiga que eu tenho dele, eu perdi esse livro a primeira vez, emprestei para um amigo que ele desapareceu com o livro. Aí quando foi esse ano, um aluno meu das antigas, o Leandro, conseguiu achar ele para mim, comprou de presente para mim. E é até irônico que de todas as versões que eu tenho essa versão aqui, da de ouro, essa daqui que é a mais conhecida, da Madras, e essa mais recente aqui, tá? E essa daqui que eu mais gosto, uma linguagem fiel, tem notas, tem traduções, tem comparações, e na capinha dela vem escrito assim: o guia clássico da estratégia japonesa para artes marciais e negócios. O Musashi ele era totalmente contra a ideia do materialismo, porque a ideia mercantilista, ela, na visão de Musashi, ela visava muito mais o externo do que o interno, né? Ou seja, a aparência do que o conteúdo. E no Musashi, o que importava era o conteúdo, e isso fez com que ele se inspirasse para poder escrever o livro de 5 Anéis, na qual algumas traduções, como a tradução do vídeo que o Marcão fez, colocam os 5 Anéis como os 5 capítulos do livro. Não está errado, mas também uma outra curiosidade, estava conversando agora aqui com o Gyodai, é a ligação desses 5 anéis com o budismo japonês
e também com algumas escolas de Kenjutsu que utilizavam 5 cortes principais. Tem até a partezinha aqui nesse livro, eu estava conversando com o Yodai ainda agora, que fala isso, ó. Gorin no Sho significa um livro de 5 anéis. Os Godai, no budismo, são os 5 elementos que compõem o cosmos, ou os 5 grandes, que é terra, água, fogo, vento e o nada. Esse vento, algumas traduções, vem como ar, e o nada, esse livro aqui utiliza essa tradução. Essa daqui vai vir como vazio, essa daqui vai vir como vácuo, mas é a mesma coisa, né? Continuando, os 5 círculos do budismo são as 5 partes do corpo humano. Aí aqui ele fala cabeça, cotovelo esquerdo, cotovelo direito, joelho esquerdo, ou seja, 4 articulações e a cabeça. Qualquer parte dessa que fosse atacado na espada, que fosse um corte penetrante, te inutilizava em combate. Na cabeça podia acabar contigo de uma vez só, dependendo de onde pegasse o corte e da profundidade. E outra coisa que o Yodai estava conversando comigo aqui agora é sobre duas coisas inusitadas no Musashi. Primeiro, que ele era um japonês acima da média, questão de estética. Ele era muito alto e muito mais forte do que as pessoas da época dele, o que numa luta de espada já fazia com que ele tivesse mais vantagem, mais envergadura, mais distância. Tinha força bruta mesmo, isso é relatado em pinturas, em tradições orais sobre o Musashi. Tem obras dele que utilizam muita licença poética, mas também são muito interessantes para você conhecer um pouco da cultura do Japão, dia a dia. E também, voltando a falar sobre a questão do Musashi, ele era o tipo do cara assim que nós podemos chamar de porra louca. Ele pensava fora da caixa. O Musashi, ele se recusava à ideia da planificação que se dava aos samurais. Então, quando eu digo que falar que Musashi ele foi o maior samurai que já existiu no Japão é algo errado, porque o samurai, a palavra samurai, já falei isso em outros vídeos, vem do verbo samuru, servir e proteger. O Musashi, ele servia e protegia unicamente a si mesmo. Ele teve alguns períodos da vida dele que sim, ele precisou servir como samurai, como guarda-costas, mas por questões dele conhecer outros estilos, por questões financeiras, ele precisar de dinheiro até mesmo para viajar de uma cidade para outra. Então, Musashi não era um samurai, ele seguia todo um código de clã, de família. Musashi, o que se fala sobre ele, e os historiadores japoneses, eles são unânimes quando eles falam que o Musashi, ele andava mal vestido, todo sujo, cabelo despenteado, e assim, os samurais, eles utilizavam inclusive o kosei, que era um perfume feito de uma fruta japonesa que eles passavam inclusive no cabelo. Cada corte, cada penteado era a representação de um clã da qual você pertencesse. E o Musashi, ele não estava nem aí para isso. Há quem diga que ele puxava, amarrava o cabelo dele, um rabo de cavalo para trás, botava uma xuxinha aqui em cima, amarrava aquele hashimaki na testa para não deixar o suor, bater nos olhos, não atrapalhar. E ele saía peregrinando, aceitando desafios, propondo desafios para assim o status dele como guerreiro e crescendo. E assim ele poder ter a oportunidade de desafiar e ser desafiado por guerreiros de cada vez mais top, cada vez mais de alta estirpe. Quer falar um pouco, Yodai? Que você falando dessa parte do Musashi até me lembrou um pouco daquela parte que ele tinha desafios que ele chegava a testar a impaciência do adversário para quando ele fosse embora ele matar o adversário, que é totalmente contra o código de samurai. O samurai, ele ia aceitar um desafio e caía de cima. E também me lembrou muita parte que ele utilizava, como o próprio diz a capa do livro, o guia da estratégia clássica para as artes marciais, como ele utilizar o sol nas costas para batalhar contra o adversário, o sol atrapalhar, ofuscar a visão do adversário. Eu acho que foi contra o Kojiro, né? Que ele não sei se foi contra o Kojiro, que acredita-se que Kojiro era bem superior a ele na estratégia de espada. Então ele colocou o sol nas costas dele para os raios solares ofuscar a visão do Kojiro, atrapalhar o Kojiro, né? E falou isso sobre ele chegar mais cedo no duelo, fazer o cara ficar esperando lá, o cara ia morrendo de fome, de cansaço, enquanto ele
ficava descansando e depois ele chegava lá, destruía o inimigo esgotado. Isso é até um dos princípios da arte da guerra também, do Sun Tzu. E muitas vezes também ele chegava mais cedo que o adversário e pegava o adversário desprevenido, mais parecido com a técnica ninja do que tudo, né? Então, assim, essas eram as estratégias que o Musashi utilizava. Nesse livrinho aqui, como eu falei anteriormente, é a versão que eu mais gosto. Ele deixa alguns princípios do caminho dele que são bem interessantes. E assim, aqui, vou ler aqui, consegui achar a paginazinha. Ele fala sobre 9 princípios, que eram os princípios que ele seguia. Não pense com desonestidade. O segundo princípio era: o caminho está no treinamento. Trave contato com todas as artes. Conheça o caminho de todas as profissões. Aprenda a distinguir ganho de perda nos assuntos materiais. Desenvolva o julgamento intuitivo e a compreensão de tudo. Aí aqui é interessante o 7. Perceba as coisas que não podem ser vistas. Preste atenção até o que não tem importância. E não faça nada de que nada sirva. E isso lembra muitas palavras do Bruce Lee, né? Absorver o que é útil, descartar o que é inútil. Isso é muita filosofia da defesa pessoal urbana, né? De não fazer firula, de não dar cambalhota, até mesmo porque não dá tempo. E se você, numa questão de sobrevivência, você tentar fazer firula, você corre o risco de perder a sua vida. Então, o Musashi, ele foi assim, o cara que nós podemos dizer que ele revolucionou através da espada. Então, inclusive no mangá Vagabond eu ia trazer algumas edições, mas minha filha subiu, escondi uma parte lá também do Blade, a Lâmina do Imortal, do Hiroaki Samura, para trazer, mas minha filha catou os mangás, não sei se ela jogou embaixo da cama. Isso mostra no Vagabond, quando aparece a primeira vez ele segurando a espada com uma mão só, aí ele segura uma outra menor, né, o Akisashi, o Kodashi, na mão esquerda. E o personagem lá que vai enfrentar ele, que eu não me lembro quem era, eu li em 2002 essa bodega, então não me lembro mais. Ele fala assim: nossa, que inusitado, segurar uma espada com uma mão só lhe permite rasgar a carne, mas não quebrar os ossos. Aí você entende o porquê que para ele não era tão dificultoso o porte físico dele, a força, a energia dele de combate, a estatura dele fazia com que ele conseguisse desenvolver essa estratégia de segurar a espada numa mão só. Inclusive no livro dele, ele fala sobre a posição das pernas, para você lutar, por exemplo, contra 8 oponentes, a posição de um pé e de um outro, para você conseguir fazer aquele giro de quadril, né? No Aikido o pessoal chama de kaiten, fazer o giro de quadril fazendo os cortes de espada. Então você percebe assim que a visão que ele tinha do que era assim um espadachim era uma visão muito aprofundada, né? Quer falar um pouquinho, Guilherme? Não, pode desenrolar que eu tô... tá só aqui, né, ouvindo? Então vamos falar um pouquinho sobre os 5 anéis, né? O livro da Terra, ele fala sobre estratégia. E essa estratégia seria a observação do todo, observação do terreno, o espaço, observação do oponente, inclusive. Eu acho que é contra o Kojiro. Se não for contra o Kojiro, você me desculpe, a gente vai ficando velho, vai ficando bem biruta, né? Mas eu acho que é contra o Kojiro que ele, inclusive, percebe que o Kojiro estava com uma Noda, acho que é Noda Nuke, uma espada bem mais longa que a comum. Porque a espada favorita dos samurais era, a gente fala muito katana, né? Mas a espada favorita na época do Musashi era a Tachi, né? O pessoal fala Tachi. E tem a Jintachi, a espada de cavalaria. E o Musashi, ele percebe que o Kojiro está com uma Tanuki e a espada é muito mais longa, então ele perderia em termos de envergadura. Então no meio da viagem, isso é mostrado até num daqueles 3 filmes do Musashi, ele vai lá preparando, ele vai afiando, pega a faca, vai afiando, e ele, com um remo ele faz uma espada de madeira longa para ele poder enfrentar, acho que é o Kojiro mesmo. Se não for, depois eu boto mais rato aí no vídeo. Lembrou que ele botava várias camadas de vestimenta para espada. Vamos falar sobre, vamos dar uma pausa que a gente fala sobre isso. Vamos lá, galera, a gente vai fazendo algumas pausas aqui, que o editor que usa é meio hiena. Aí você chega a 15 minutos, ele não deixa editar o vídeo, aí fica uma confusão. Eu
vou fazendo pausas aqui, mas fala aí da roupa do Musashi que tá falando. Então, uma das estratégias que ele pensou foi colocar várias camadas de roupa, porque como era uma espada muito longa, então qualquer tipo de corte que pegasse ia atravessar. Então com essas camadas de roupa ele ia conseguir ter a proteção e caso ocorra um corte, não for um corte profundo, ou também agarre na roupa, na própria roupa dita. E isso aí é bem questionado, que ele perde a mobilidade na hora de você colocar várias camadas de roupa. E também entra na questão da temperatura, então foi bem arriscado ele ter feito isso. Mas até que no final das contas foi uma boa estratégia. E assim, é engraçado que a gente entrou nesse assunto falando sobre o livro da Terra, né? O livro da estratégia. Aí o livro da água, ele fala sobre a adaptação e observação de técnicas. O primeiro livro o livro da Terra trabalha sobre estratégia, observação de técnica e estratégia. O livro da água já não é mais só observação, mas sim a estratégia em ação. Então ele utiliza ali a filosofia da água, e isso é falado também, né? O próprio Bruce Lee, ele era fã de você ser como a água, por ela conseguir adaptar de qualquer forma. E o Musashi, ele fazia justamente isso nos seus duelos. Esses improvisos dele eram improvisos baseados no elemento água, de adaptação à situação. Então talvez, de repente, se ele não tivesse feito uma espada longa com um remo, ele teria perdido, ou um outro adversário na qual ele precisou de colocar o sol nas costas dele, ofuscando a imagem do oponente. Isso inclusive é mostrado, inspirado por aquela história esqueci agora quem é o autor japonês, mas eu vi a série quando eu era criança, cara, acho que era quando o SBT ainda se chamava TVS, era o Lobo Solitário, e ele usa, né, a versão pro Brasil veio como Samurai Fugitivo. Se vocês pesquisarem no YouTube vocês vão achar. Ele pega o filhinho dele, ele fugindo ele e o filhinho dele. Aí ele pega o filhinho dele, coloca o filhinho dele nas costas e coloca um espelho assim na testa do filhinho dele. Aí só que ele luta de cara pro sol. Aí no momento que o cara vai atacar ele vira de costas assim, aquele espelho que tá na testa do filhinho dele reflete, o sol joga no rosto do cara. Quando cega o cara, ele vai lá e mata o cara. E tem até o mangá também, né? O mangá que fala sobre isso. Eu não sei se o mangá vem com esse mesmo nome, mas cara, é bacana pra caramba, assim, como as estratégias do Musashi, que ele não era só um guerreiro e também um artista marcial. O cara era um artista que ele fazia escultura, ele pintava, ele desenhava. Então assim, era bacana que em tudo isso ele via a perfeição, ele buscava a perfeição. E uma coisa curiosa é que, por exemplo, o Musashi ele experimentava vários tipos de espada. Algumas pessoas questionam assim, será que ele preferia a espada de madeira? Ele não tinha dinheiro para comprar. Pegar uma espada samurai e, por exemplo, você for enfrentar ela com uma espada de madeira, você vai perder. No primeiro corte ele vai cortar os cotoquinhos, arrancar a mão, braço, com tudo. Só que, pelo que nós entendemos, inclusive, Helena, essa versãozinha aqui da de ouro, o que ele fazia era justamente buscar as laterais da lâmina, bater nas laterais da lâmina para ele conseguir pegar e acertar o oponente. Tanto que foi com um pedaço de madeira, que acho que não sei se ele tinha 12 ou 13 anos de idade, que ele matou um desafiante que foi lá arrumar problema na vila dele. Eu não me lembro muito bem da história. Então assim, o Musashi ele tinha essa visão, até mesmo porque as pessoas falam assim, mas como é que o cara enfrentava uma espada de verdade, uma katana, uma tachi, uma dodachi, que é aquela espada de lâmina longa, com uma espada de madeira? Ele não batia lâmina com lâmina, né? Lâmina que eu tô falando aqui é de madeira, ele buscava sair para as laterais, e isso ele mostra, inclusive em um dos livros dele, o livro do fogo, ele descreve a luta no capítulo do fogo, ele descreve a luta como se fosse fogo, ele trata ali sobre questões de luta, e fala sobre o espírito feroz do fogo para a batalha, comparando em relação à batalha. Ele explica ali que ele busca as laterais, ele buscava lateralizar quando ele estava com uma espada de madeira para atacar o oponente na jugular, nas suas laterais. Ele buscava golpes circulares.
Até mesmo porque, assim, uma curiosidade sobre as espadas samurais, a precisão dela era testada em criminosos, em condenados à morte. Então, você pegava ali um corpo e pendurava de cabeça para baixo, amarrava pelos tornozelos. Cara, assim, a nossa visão hoje em dia, caralho, que isso, mano, crueldade e tal, mas era assim mesmo, pegava os condenados à morte. Inclusive, isso é falado no Hagakure, o samurai Yamamoto Tsunetomo, ele chama de frouxo o samurai que não consegue fazer uma boa decapitação, o samurai que cortava a cabeça e a cabeça ficava pendurada, não decepava de uma vez só, ele chama de frouxo nesse livro. Mas voltando, então assim, você pegava uma espada boa, uma espada regular para um samurai. Tu amarrava um prisioneiro de cabeça baixa, se você cortasse ele ao meio, num corte só, era uma espada regular, uma espada boa, né? Se você amarrasse dois, um ao lado do outro assim, enfileirado, e você num corte só conseguisse passar o rodo nos dois, decepar os dois, era considerado uma espada fodástica, uma espada excelente. E se você colocasse 3 prisioneiros enfileirados um lado do outro e tua espada conseguisse num corte só, também ia depender da habilidade do espadachim, né, do samurai. Se você conseguisse cortar os 3 de uma vez só, era considerada uma obra-prima. Era uma espada que ela ia parar na mão de um shogun, ou na mão de um daimyo para ele presentear um shogun, ou ia parar na coleção do imperador. Era espada assim, tipo, era a forma como eles testavam, inclusive. Muitos comentários foram feitos sobre a crueldade dos samurais naquele nosso vídeo com o título Lado Sombrio, Honra e Desonra, o Lado Sombrio do Samurai. Muita gente lá comentou, os samurais eram podres, eles eram desonrados. Cara, assim, era o pensamento da época. Se tu pegar esse livro aqui, livro bom, gostoso de ler e tal, aqueles livros antigos de capa dura. Cortezinho aqui, ó, até marquei. Não sei se a galera daí vai conseguir ver. Mas ó, mostra como era a crucificação no Japão. Os jesuítas aqui sendo crucificados. Aí tu percebe que enquanto eles estão sendo crucificados, os japoneses estão lá futucando o rabo dos caras lá, costela, bunda. Então assim, a crucificação japonesa era uma das piores, né? Quando houve insurreições no Japão para expulsar os jesuítas de lá, os caras foram crucificados mesmo nas próprias cruzes que eles acreditavam lá. E enquanto os caras estavam lá aprisionados, os japoneses enfiando lança lá nos caras, os caras ir sangrando e morrendo logo. Às vezes, aqui no livro diz que às vezes levavam horas pro cara morrer, que ele não acertava logo no coração para matar o cara de vez. Ia futucando braço, perna, o cara ficava ali amarrado no sol, com fome, com sede, todo fodido, sentindo dor pra caramba. Tal. Então, assim, essa ideia de crueldade nós temos hoje, né? Com direitos humanos, que é universal para todo mundo. No Brasil, direitos humanos é uma merda, mas isso aí vamos entrar nesse mérito, não. Mas era o pensamento da época, a ideia que se tinha da época para os samurais era isso. Então, assim, o Musashi, a visão que nós temos do Musashi é justamente sobre isso. Quando ele fala, por exemplo, o 4º livro dele, que é o livro do ar, ou algumas traduções do livro do vento, ele fala sobre os estilos, a comparação de estilo e outro. Então, as observâncias que ele fez no decorrer da trajetória dele, das caminhadas dele, ele percebeu que algumas escolas, aí ele cita nesse livro o nome das escolas, algumas escolas quando iam lutar, prestavam atenção na espada do oponente, um olhava para a espada do outro. Aí outras escolas mandavam olhar nos olhos, outras escolas buscavam o que eles chamavam de triângulo, que é a nossa filosofia Tenchu, quando o combate é de longa distância, não olhar para uma parte só do oponente, olhar para um todo, para essa região aqui, que daqui você consegue ver se o cara vai socar, tá? Outras escolas precisavam usar um hakama mais longo para esconder a movimentação dos pés, porque eles lutavam olhando para os pés. Aí depois de uns tempos não podia mais depender de olhar para os pés do oponente, e tinha que olhar para cima. Mas aí, por causa do vício de ainda continuar olhando para os pés do oponente para ver para onde ele ia caminhar com a espada,
passaram a utilizar hakama, da mesma cor que o calçado e o piso, para distrair o oponente, ele não conseguir mais prestar atenção nos pés, mas sim no corpo do adversário. Então, assim, super legal essas ideias, né? E o quinto livro, que já é uma particularidade minha, eu já considero o livro mais, não vamos dizer assim importante, mas foi o que mais me marcou, é o livro do nada. E o mais irônico é que ele só tem uma folhinha. O livro do nada, ele só tem uma folhinha em cada... Não sei porque os autores não se aprofundam, que o livro do nada, o livro do vazio, ou vácuo, em algumas traduções, ele é o livro da quintessência. Então ele busca os quatro elementos dentro de um só. Aí esse quinto elemento, ele é o despertar da consciência. Só que esse despertar da consciência, o próprio Musashi, ele fala no livro dele, seja através do budismo, que ele era um cara que ele vinha de um costume do budismo japonês, que nós sabemos que o budismo japonês era uma coisa, o chinês tinha uma outra vertente, o indiano, o tibetano é totalmente diferente em alguns aspectos morais, inclusive do budismo japonês. O budismo tibetano proibia matar, o budismo japonês incentivava a prática da sua cultura, como se você era um samurai. E o budismo japonês incentivava a prática da sua cultura, você tinha que matar, tinha que testar a espada, tinha que saber fazer uma boa decapitação, tinha que ser um perito em tortura, interrogatório. Então, assim, o livro do nada, ele justamente expulsa isso tudo. Ele busca uma visão zen, né? Ele busca a visão zen. O Musashi, ele já buscava isso naquela filosofia do Munen-muso, você atacar sem pensar, sem refletir muito, você só sentir e reagir. Ele questiona isso, inclusive, eu acho que é no livro da água, não sei se é no livro da água, se você pensar e refletir durante o combate, se era mais importante do que sentir e reagir. Um feedback rápido de combate, que não dá para pensar muito. Então isso é uma coisa bacana. Então quando chega no quinto livro, o livro do nada, ele busca essa quintessência. Inclusive algumas versões, se vocês procurarem algumas versões de outras editoras do Musashi, que eu achei bacana, não consegui achar para comprar, mas já vi na internet. A capa do livro é um círculo só, que acredita-se que quando um mestre, pintor, alguém que soubesse desenhar, quando ele conseguia desenhar um círculo perfeito numa pincelada só, ele alcançou a perfeição, né? Ele alcançava a perfeição. Então até aparecia assim, aquele símbolozinho assim, do círculo perfeito, que busca justamente isso. O livro do nada, ele fala de você conhecer o princípio de todas as coisas como nada. Você ser através da não espada. Então é meio confuso para quem não consegue compreender muito o pensamento zen do espadachim, mas chega um momento da vida do Musashi, acho que não só pela velhice, o pessoal fala, porque ele tá ficando velho, sem dinheiro, ele encontrou um homem que auxiliou ele. Não, tudo bem, eu concordo com isso, mas eu acredito que foi mais pela questão do desenvolvimento dele. Fizemos mais um pit stop aqui, o Gyodai me lembrou que já estava chegando aí nos 15 minutos para editar esse editor Ian, né, que a gente tem que mudar esse editor, né, Gyodai? Mas só para finalizar aqui o livro do nada, então o Musashi ele busca justamente isso no livro do nada. Ele primeiro questiona, né, no final da vida dele, se as vitórias dele e o fato dele nunca ter sido derrotado, se foi uma sorte. Aí ele chama essa sorte de ordem dos céus, ordem divina, ou se foi uma questão de inferioridade das outras escolas em relação ao estilo dele, ele questiona isso, ou se foi simplesmente o acaso, a ironia do destino. Então isso é muito bacana no livro do nada, essa questão de você, no final de tudo, conseguir enxergar a essência das coisas e alcançar a supremacia naquilo que você está fazendo. No caso do Musashi era o caminho da espada, mas
com a não violência e sem interferência do ego. Quer perguntar alguma coisa aí, Guilherme? Não, é que se você for ver, basicamente todo arte marcial, principalmente o Bruce Lee, ele também estava procurando essência. Poderia dizer isso? Assim, tem um documentário chamado Bruce Lee a Lenda, se vocês procurarem no YouTube vocês vão achar, muito bacana. E que mostra as filosofias do Bruce Lee, inclusive no tal de Jeet Kune Do, né, o tal de Jeet Kune Do. Tem muita coisa bacana ali sobre a filosofia de pensamento do Bruce Lee, não só para as artes marciais, mas também para a vida, que ele inclusive ele fala do vazio, ele fala do espírito do nada, né? Ele fala assim que o vazio é algo que fica bem no meio entre isto e aquilo. O vazio tudo inclui e não tem contrapartida, nada há entre excluir ou acontecer. Aí ele termina falando assim, o vazio é vida, pois todas as formas dele emergem. E aquele que compreende o vazio fica cheio de vida, de força e de amor por todas as coisas. E, é assim, profundo. E isso é bacana porque você percebe que, assim, essa mesma essência, essa quinta essência, esse espírito libertador que o Musashi buscava através da espada, o Bruce Lee ele buscava não só dentro das artes marciais, tanto que o Bruce Lee, em algumas entrevistas, ele falava, né? Como você consegue ser muito bom assim, tá? Ele falava assim, olha, eu jamais direi que sou o número 1, mas dentro de mim, eu jamais aceitarei ser o número 2. Então, inclusive no Vagabond, o monge Takuan, ele tenta explicar para o Musashi, combater a arrogância do Musashi. Então, quando começa a ler Vagabond, tu começa a achar o Musashi arrogante, porque ele só quer perfeição, quer buscar ser o melhor, quer buscar cada vez mais conhecimento, e para ele ser o melhor, ele conquistar o melhor. E conforme você vai lendo, você vai entendendo que aquilo não era uma arrogância dele, mas sim um desejo que ele tinha desde a juventude, do espírito dele se libertar. E qual foi o caminho que ele escolheu para essa libertação dentro do espírito dele? Foi o caminho da espada, né? E com o passar do tempo, ele percebeu que a não violência ela era mais forte que a violência, né? E o próprio Bruce Lee, ele falava isso sobre o espírito acho que os chineses chamam de Shan, o que os japoneses chamam de Zen. E ele fala ali sobre o princípio de todas as coisas e a natureza como o princípio de tudo, né? Essa busca pela natureza, essa busca do encontro consigo mesmo. E isso é que é bacana no Musashi, essa busca, esse encontro por ele mesmo, entendeu? E aí, quer falar mais alguma coisa, sem vergonha? Vai finalizar as perguntas? Galera, a gente conversou um pouquinho sobre o Musashi, tinha mais algumas coisas aqui pra falar, tá? Mas eu acho que a gente pode deixar aí para um próximo vídeo. Estamos fechando o ano, vamos ver se esse vídeo vai até amanhã. E o que acontece? Pra 2019 aí tem um monte de dívida pra pagar com a galera do canal, né, galera? A galera pediu aí vídeo dos Bratva, pediu vídeo falando sobre os Templários. Jujutsu. Oi? Jujutsu. Caraca, do Jujutsu, a galera pediu pra falar sobre a história do Jiu-Jitsu. Tem a galera aí pedindo pra falar sobre a história do Taekwondo e tal. Assim, alguns assuntos assim que nós vamos abordar aí com mais calma no nosso canal, né? Mas eu acredito que o próximo vídeo histórico aí provavelmente vai ser sobre os Brattvas, né? Eu vou pagar uma missãozinha pro Gyodai, galera. Eu fiz o meu vídeo aí sobre o Hagakure. Vou fazer o Gyodai devorar esse livrinho aqui, pra ele fazer também um vídeo sobre a versão dele do Hagakure. Vou estar deixando aí algumas dicas de vídeo para complementar esse nosso vídeo aqui na descrição, beleza? Gyodai, valeu, parceirão. Abração, galera.